Shalom, shalom, Boker Tov, Rodas Tov, um bom mês. Chegamos em Adar 2. Tem muita coisa legal para compartilhar com cada um de vocês. Já chegou aqui a Luna, lá de Manaus, a Gláucia. Shalom, shalom. Vamos clicando e mandando para uma galera aí, né? Que essa live, ela é aquela que a gente sempre tá chegou aqui também mais gente, Rafael. E que você clicasse aí e mandasse para pelo menos 10 pessoas do seu contato. Chegou aqui, ó, abençoado aqui do Hernani, lá de Caxias. Então clica aí, né? Vamos mandar para uma galera aqui. A gente vai falar sobre a festa de Purim, né? Vamos compartilhar aqui. Chegou aí, ó, Tássio Duarte. Vamos lá, Hernani, Tássio, Gláucia, Rafael, MR Barreto. Manda aí pelo menos para 5 contatos seus que você quer que essa pessoa aprenda um pouco sobre a perspectiva de um mês bíblico, sobre a festa de Purim, porque a gente está entrando nessa atmosfera da mudança de sorte. Shalom, Tássio, Fernanda aí, ó, pessoal chegando aí. Então, clica aí e manda. Como a gente já está em clima de Purim, Lehai. Tem que já, né, entrar no clima. Gabriel, Purim vai acontecer dia 23 e 24 de março e dia 25. Vou explicar já porque que são 3 datas. Purim, ela marca um tempo muito importante, principalmente pelo período que nós estamos, dos acontecimentos que estamos hoje vivendo, né? Há muita semelhança entre Haman e Hamás. E a gente vai falar sobre isso, tá? Mas vou entregar algumas chaves importantes, tá? Vou entregar algumas chaves bem importantes sobre como que você acessa mudança de sorte para Purim, tá? Só tô aqui, ó. Olha aqui. Boker Tov. Ó, tem gente lá do Juazeiro do Norte. Queridão aí, ó. Léo, não é isso? Vamos lá. Ó, tá chegando aí, pessoal aí. Sejam bem-vindos. Você que tá entrando aí, gente, vamos mandar para mais pessoas aí, ó. Mande pelo menos 5 contatos seus, né? Pra gente poder Alessandra, Shalom, Boker Tov. Os alunos estão chegando aí, né? Pastora Andresa,
Baruch Hashem. Enquanto você vai mandando aí, né, a gente vai ler alguns textos. Então, se você quiser acompanhar, né, pega a Bíblia. A gente vai ler Esther. Nossa, aqui é muito forte. Muito forte. Amém. Vamos começar, né, a falar aqui sobre. Se você tá com seu cafezinho aí, ou sua água, Lechaim. Purim é a festa de muito Lechaim. Muita vida na vida, celebrando a vida, né? Uma vida não é vida sozinha, são as vidas, né? Em Purim a gente celebra justamente isso. Ó, chegou aí, ó. Leandro Coelho Psicologia, meu amigo. Bom, eu vou compartilhar alguns códigos aqui importantes sobre esse período. Esse ano nós temos 13 meses no calendário bíblico. Então a gente tem Adar 1 e Adar 2. E ontem, às 18 horas, nós entramos em Adar 2. Então, no mês passado, nós tivemos o Purim Catão, Purim pequeno, e agora nós temos, então, o Purim, mesmo que vai acontecer no dia 23 e 24 de março. Essa festa ela está registrada no livro de Esther, quem não conhece, e fala da mudança de sorte do povo de Israel através do jejum e a estratégia, jejum e estratégia de Esther e Mordecai, né, ou Mardoqueu. Ali na Pérsia, né, quando o povo de Israel está sobre uma jurisdição do rei Hashvarosh, que é o nome de Assuero em hebraico, em persa é Assuero e em grego é Artaxerxes. Então, se trata da mesma pessoa, tá? Mas é bom falar sobre o nome Hashvarosh em hebraico, porque no meio deste nome, né, também há a palavra silêncio. E uma das mitzvahs que a gente tem em Purim é que todas as vezes que se cite o nome do perverso e maldito Haman, a gente então pegue e faça barulho para abafar o nome dele. E isso é explicado por conta de Êxodo capítulo 17, quando Israel batalha contra Amaleque. Deus falou que o nome de Amaleque tinha que ser exterminado sobre a terra. Amaleque, o Agagita, isso descrito lá em Êxodo 17. E a partir daquele dia, toda vez, o nome de Amaleque tinha que ser exterminado do face da terra. Esse foi um dos motivos que Deus não achou o coração de Saul compatível com o dele, porque mais à frente Deus manda exterminar todos os amalequitas e Saul poupa o rei Agag e o melhor do gado dos amalequitas. E o Haman será chamado justamente de Agagita. Ele era de Amaleque. Então, por conta do capricho de Saul, é que posteriormente, depois, Haman vai armar essa estratégia. A palavra Purim vem de sorte e essa história está na Mekilá de Esther. Então, eu estou aqui com a Torá, né? Vou abrir lá nas Mekilot, né? A gente tem aqui as... Está aqui, ó. As 5 Mekilot.
palavra Mekilá significa revelação. E nestes dias a gente então vai ler a Mekilá de Esther, ou seja, a revelação de Hadassah. Porque Esther não é Esther, Esther é Hadassah. Então, é uma revelação do oculto, né? Eu sei que quando o pessoal gosta muito de falar sobre revelação do oculto com a história de Apocalipse, mas em Esther, em Purim, a gente tem uma revelação do oculto, sobre isso que eu quero falar um pouco, tá? Então, lá no capítulo 9 do livro de Esther, é onde a gente encontra os princípios da celebração de Purim. Como no mês passado a gente falou bastante sobre... falei bastante sobre o mês de Adar, né? Tribo de Naftali. Falamos sobre a letra Kuf, né? Que é de Corá, mas também é de Kadosh. Falamos sobre a constelação de peixes. Hoje eu quero falar mais exatamente sobre a festa de Purim, para que você se prepare. A gente está preparando um mini manual. Na verdade, a gente já tem esse manual há alguns anos para os nossos alunos. Esse ano eu vou dar um upgrade nele, até o Shabat dessa semana. E a gente vai vender ele por um valor simbólico. R$ 7,50. R$ 7,50 será o valor do manual. Nele você tem as mitzvot da celebração, o que fazer, como celebrar, mesmo que não celebre, como você se prepara para esse ambiente de mudança de por sorte. E cremos que nessa estação Deus sempre está agindo com uma mudança de sorte. Ó, chegou aqui o meu primo Cristiano, que inclusive fez aniversário no dia 8 de março, né? Dia da Mulher, que foi essa semana. Geralmente sempre cai perto de Purim. E é muito legal porque a gente tem um dos maiores exemplos de empoderamento e força e determinação que é a vida de Esther, né? Parabenizo aí todas as mulheres que estiverem assistindo essa live, seja ao vivo ou depois gravada, e que você seja inspirada pela vida da rainha Esther, né, da Hadassah. E a gente vai ler aqui então a Mekilá de Esther, ou seja, a revelação de Hadassah, né? E você vai entender um pouco sobre isso. Aqui também chegou aqui a Ana Cristina, Luciana e o Rafael Bonfim, ó, lá da Bahia. Rapaz, quanto tempo, né, Rafael? A gente vai conversar mais depois, passar o zap, trocar aquela ideia. Oneise, minha amiga, irmã, profeta, lá do Belém do Pará, né? De Manaus, mas mora lá em Belém. Muita gente legal aqui. Bom, você que entrou, te peço mais uma vez, você que entrou depois, manda esse vídeo para 5 pessoas. Eu quero dar chaves aqui para uma mudança de sorte espiritual. Nós estamos nesse tempo favorável e cremos que nesse mês de Adar 2, onde celebra-se Purim, a festa da mudança de sorte, cremos que Deus vai desatar algumas coisas aí muito importantes. Eu quero ler rapidamente a Mekilá de Esther, somente um trecho, né? Quero ler aqui o capítulo 9, do verso 7 ao verso 21, né? Verso 7 não, verso 17, tá? Verso 17. Diz assim: se você quiser ler na sua Bíblia, livro de Esther, né? Aqui na Torá é só palavras um pouquinho diferentes, mas é a mesma coisa. Capítulo 9, verso 17 em diante. Vai dizer assim: sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e o fizeram dia de banquete e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo mês.
Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, de banquetes, né? Por isso, Lehai, dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai, ou Mardoqueu, escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Ahasverosh, que é o rei Assuero, aos de perto e aos de longe. Ordenaram-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos. E o mês que se lhes mudou a tristeza em alegria. E de tudo e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Dádivas aos pobres. Olha, presta bem atenção nisso. Banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Ramã, filho de Amidata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado por sorte para assolar e destruir. Mas tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que intentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e aos seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam pelo nome de Purim, por causa do por causa de toda a sorte, de todas as palavras daquela carta, do que testemunharam e do que lhes havia sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, ou seja, os prosélitos. É muito importante isso porque todos aqueles que se achegaram a esse ideal e que se juntaram sobre esse evento, Deus também mandou celebrar. Então não é só para os judeus, é para todos aqueles que entendem sobre o livramento, sobre a mudança de sorte, sobre a graça. Que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que escrevera deles, e segundo ao seu tempo marcado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados com a leitura da Mequilá e comemorados geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, em que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus e que a memória deles jamais se extinguiria até os seus descendentes. Verso 29. Então a rainha Ester, filha de Abigail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade pela segunda vez no ano seguinte o poder do milagre que aconteceu para confirmar a carta de Purim. E expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Ahasverosh, com as palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como os judeus Mordecai e a rainha Ester lhe tinham estabelecido, como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si, sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim, e se escreveu no livro. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Senhor. Há um edito, há uma palavra para celebrar estes dias, como dias de mudança de sorte. E há uma atmosfera que acontece geralmente, muitas vezes, não todas as vezes, mas é interessante como muitas vezes, quando chega no período de Purim, a gente tem alguns desdobramentos no que diz respeito à política em nações. Se você olhar o que está acontecendo na Argentina, se você olhar o que está acontecendo em Portugal, se você olhar o que está acontecendo no Brasil, desde quando começou esse movimento da questão da denúncia através da arte, lá no reality show da música da Aimee Rocha,
lá do Marajó, você vai ver que tem um desdobramento de articulação política, de poder. E por que eu estou falando isso? Porque a história de Esther ela é muito envolvida com a questão da política. Nós temos ali, então, uma rainha que não é persa, mas está no meio dos persas por uma questão de influenciar o reino da Pérsia, Nishuzam, que é Esther, que na verdade seu nome é Hadassa, mas ela está disfarçada. A gente tem também, né? Opa, peraí. É porque vai entrando gente aqui, eu não consigo ver, né? Entrou bastante gente aqui. Sejam todos bem-vindos. Essa live é sobre a cabeça do mês de Adar e a gente vai falar um pouco mais sobre Esther do que sobre o mês de Adar, porque tem a live do mês de Adar, que você pega a letra, tribo, tudo tá no mês passado. Depois você busca lá, live, cabeça do mês, né, e aí você pega. Aqui hoje eu quero falar muito mais sobre a festa de Purim. A gente se preparar para isso. Até sexta-feira, o Shabat, eu vou anunciar aqui um pequeno manual que vai ser um valor simbólico, R$ 7,50, para a gente se preparar para essa festa de Purim, que vai acontecer no dia 23 e 24 de março. Tá? De antemão eu te digo, chegou aqui o Apóstolo Rodrigo, Gláucia, Alex, Elias, sejam todos bem-vindos. Se você quiser compartilhar essa live com alguém, pode compartilhar. Então, a gente vai ver que há uma articulação política. Por quê? Porque Haman, ele é o primeiro-ministro da Pérsia. Eu escrevi alguns dias atrás, algumas pessoas não entenderam porque eu botei uma foto do Lula com o Benjamin Netanyahu, de anos atrás. E aí eu falei sobre a trama que há em Purim. Presta atenção, muita gente não entendeu quando viu a foto lá do Lula abraçado com o Benjamin Netanyahu. E aí as pessoas não leem, tem preguiça. Mas Purim é a festa da mudança de sorte, mas é uma festa também que a gente tem as peculiaridades dos disfarces, né? A Esther, né, que o nome dela é Hadassa, ela está disfarçada de persa para ser rainha. O Haman, ele, primeiro-ministro, se faz de amigo do rei Assuero, Ahasverosh. Mas ele, na verdade, não é amigo do rei. Ele tem os seus interesses, o Agagita, que só está ali na Pérsia porque Saul lá atrás não matou os amalequitas todos. A gente tem Mordecai, que parece um pobre coitado miserável, porque parece que ele é alguém desfavorecido na história, mas é alguém que seria honrado no reino, né, andando como cavalo do rei as vestes reais. Então há todo mas preste atenção, o que eu escrevi e que eu botei lá a imagem do Lula com o Benjamin Netanyahu é justamente porque o Haman, ele se faz de amigo do rei Assuero, mas ele não é amigo do rei, ele é falso. E aí o que eu falei que nesse período, muitas vezes nas nações, a gente tem desdobramentos políticos, porque máscaras caem. Existe uma diferença entre a questão da persona e da identidade verdadeira. Então, muitas vezes as pessoas elas se disfarçam com uma persona daquilo que elas não são e ocultam a sua identidade. Esther Hadassa, ela teve necessidade de ocultar a sua identidade. Sua persona está disfarçada. Portanto, a sua identidade é evidenciada quando seu tio, né, Mordecai, fala para ela, olha, você também é judia e você não pode ficar omissa diante daquilo que está acontecendo, porque também a sua vida não irá se salvar. E Esther se posiciona de acordo com aquilo que ela toma como conselho. Logo, mesmo com a sua persona de persa e seu nome
disfarçado, a sua identidade se revela. Nós vivemos uma era, por conta da rede social, que há várias personas por trás dessa tela. Quase ninguém posta desgraça aqui. Quase ninguém posta problema aqui. Né? Porque, na verdade, a gente nem sempre quer mostrar quem de fato somos, o que de fato pensamos. E nessa estação de Purim, uma estação onde as máscaras caem. Purim é considerado o carnaval dos judeus, né? Que eles colocam máscaras para celebrar a festa. Eu vou falar um pouco sobre esse lado prático também, mas o manual terá todas as dicas sobre isso. O que nós vemos em Purim, então, é que Deus, ele tem um senso de humor maravilhoso. Eu sempre falo isso, né? Estes dias, nós como família temos enfrentado alguns desafios e para as pessoas mais chegadas eu sempre falo, Deus tem um senso de humor maravilhoso. Na mesma semana meu carro deu problema, na mesma semana a minha esposa ficou doente, numa mesma semana eu tive desafios e tantos. Eu falei assim, nossa, que senso de humor maravilhoso de Deus. No livro de Esther, você nem encontra o nome de Deus. É muito interessante isso. É um livro que não fala o nome de Deus. Por quê? Porque assim como Esther está disfarçada, a Hadassah está disfarçada de Esther, o Ramã, primeiro-ministro, está disfarçado de amigo do rei, Vasti era rainha, mas disfarçava-se com seus interesses e suas pessoalidades. Mordecai parece um louco vestido de pano de saco, com cinza na cabeça, gritando em praça pública. E a gente vê que várias pessoas estão disfarçadas nessa história. Deus também está disfarçado nessa história. O nome dele nem aparece. E ele aparece na história com suas ações sem que o seu nome seja citado. Deus também está disfarçado. Mas uma das chaves muito legais sobre a história de Purim é que quando celebramos a festa de Purim, a gente, toda vez que vai ler, né, a Mekilá de Esther, a gente faz barulho na hora que fala o nome do Agagita, Ramã. A gente bate com o pé, a gente bate com a mão, a gente roda reco-reco para poder abafar o nome dele, por conta de Êxodo 17. Deus já tinha o interesse que o nome de Amaleque fosse exterminado da face da terra. Então nós devemos fazer barulho para abafar este nome terrível. Então a gente pode pensar que Amaleque nessa estação representam coisas ruins. Coisas ruins não devem ser lembradas, devem ser apagadas. É claro que um processo terapêutico, falar sempre é bom e traz cura. Porém, entretanto, existe um momento em que passa da cura para a atração da negatividade daquilo que está sendo dito. Entendeu? Você precisa discernir o tempo que você fala para ser curado e o tempo que você precisa calar, tá? Para poder não atrair negatividade. O nome de Ramã é a negatividade da história de Esther. Então, quando a gente fala o nome dele, a gente faz barulho, faz bagunça, grita, bate o pé, bate palma, roda reco-reco, toca a buzina, se for o caso. Para quê? Porque este nome, que representa toda a negatividade do desejo do extermínio do povo de Deus, seja apagado. E então, a gente vai entender que essa história é uma história da mudança de sorte realmente. Sorte é, muitas vezes, há uma negatividade sobre a palavra sorte, porque parece que ela foge da meritocracia.
né, da linguagem meritória, de que você ganha porque você faz. E sorte muitas vezes traz negatividade. Mas, na verdade, na Escritura, muitas vezes houve lançamento de sorte para o serviço sacerdotal e, na verdade, quando Deus ele queria exaltar alguém, ele exaltava mesmo que o cenário fosse totalmente desfavorável. Por quê? Porque Deus é Deus. Então Ramã fez um sorteio para o dia que ele iria acabar com a vida dos judeus. Mas o mal que ele desejou para os judeus se voltou para ele. Eu quero que você busque alcançar essa energia de Purim nestes dias, atraindo para você uma sorte boa, sorte de bênção, como diz a Escritura, toda sorte de bênçãos. E aí tem algumas chaves que a gente aprende em Purim e que no nosso mini manual, que você vai poder adquirir por um valor simbólico, né? Eu estou colocando 7,50 para poder, na verdade, dizer que não foi de graça, mas principalmente porque nesse período eu sempre me preparo para algo especial e eu vou contar já já. Bom, as mitzvot, né, de Purim, elas são as seguintes. Na noite do dia 23 de março, que é, na verdade, né, dia 23 de março, é um sábado, né, e começa então a celebração de Purim. Será 23 e 24. Porém, há uma orientação rabínica que fora de Israel você pode celebrar até na segunda-feira, dia 25. Então, 23, 24 e 25, tá? Jejum. A gente sabe que na história a rainha Esther jejuou para que Deus trouxesse o seu favor sobre a vida dos judeus. Esse jejum, ele seria para começar então na sexta, só que é Shabat, então não jejua no Shabat. Então, quando que vai começar o jejum de Esther? Vai ser na viração do dia 21 para o dia 22. Se você quer jejuar e buscar no eterno essa mudança de sorte, e o jejum de Purim não é um jejum de lamento, mas é um jejum de alegria, porque o eterno mudou a nossa sorte, então o jejum ele será do dia 21 para o dia 22, tá? Da quinta-feira para sexta. Por quê? Porque na sexta é Shabat. Aí já começa, ó, Lehai, né? Café acabou, vou beber água. Então, a gente vai jejuar de quinta para sexta, 21 para 22, para mudança de sorte. No dia 22, é Shabat. Já começa já Kiddush com alegria, para chegar no dia 23 ou dia 24, o dia que você for celebrar, o dia 25, você já está no clima de Purim. Por que o clima de Purim? Há uma mitzvah, um costume judaico, que diz que em Purim a gente pode tornar a nossa alegria um pouco maior, né, com o uso recreativo do álcool. Eu sei que tem muitas pessoas que são contra isso, tudo bem, eu só estou falando como que é o costume judaico, tá? Irmãos, não se escandalizem. Mas o costume judaico é que nesse período eles se dão um pouco mais ao vinho ao ponto de confundir Mordecai com Hamã. A gente sabe que os personagens dessa história protagonista é a rainha Esther, Mordecai e Hamã. O Mordecai, ele na verdade é indignado com a postura, o Hamã, ele é indignado com a postura de Mordecai. Mordecai não se prostra a ele, né? Todo mundo se prostrava na Pérsia perante o primeiro-ministro, e o Mordecai não se prostrava porque ele falava. É muito interessante porque a história de Purim ela tem muitas conexões com a história do Holocausto,
você vai ver que todos na Segunda Guerra Mundial, né, no período do Hitler, tinham que fazer saudações, Heil Hitler, né? Acho que a gente fala que essa questão é uma saudação nazista, né? Não vou falar sobre isso aqui, mas é muito perigoso, porque lembra isso. E quem não fazia isso eram quem? Os judeus, testemunhas de Jeová, ciganos. Então, junto com os 6 milhões de judeus, teve mais gente que foi morta junta porque realmente o Hitler queria fazer uma limpeza étnica e tinha essa questão daqueles que não se dobravam. Lá na Pérsia, isso já tinha começado. O Haman queria que todo mundo se prostrasse perante ele e o Mordecai não quis. Tá? O que aconteceu? Quando ele não aceita se dobrar diante do Haman, é onde o Haman arma toda essa questão do sorteio para exterminar os judeus. Então, o Haman, ele é o cara que é um vilão, mas que para o rei posa de bonzinho. E o Mordecai, que é um mocinho, que inclusive foi leal ao rei o tempo todo, que estava no livro das crônicas, que o rei pede para ler a história, e quando ele fala, eu quero honrar esse cara aí, é o Mordecai. Tá como um louco no meio da praça pública, vestido de pano de saco. Nossos olhos nos enganam muitas vezes. Então, por isso que a mitzvah, né, dos judeus, o costume, né, não é mitzvah, um costume, é que você se dê um pouco mais ao vinho, ao ponto que você confunda Haman com Mordecai. Por que fala isso? Os sábios querem dizer o seguinte, que algumas vezes seus olhos naturais podem se enganar. E, na verdade, às vezes, o pouco de álcool pode fazer você enxergar o que naturalmente você não está enxergando. Esquece o álcool, vamos falar somente do vinho e trazer uma analogia sobre isso. A Escritura vai dizer que o vinho é como o Espírito Santo. E o Espírito pode fazer você enxergar o que nos seus olhos naturais você não enxerga. Pegou? Né? Instalou o drive aí, como fala lá o maluco do Pablo Marçal. Entendeu? Há um estudo, eu acho que ele é oriental, que fala sobre algo chamado janela Johari, que é que quando duas pessoas se reúnem para conversar, você na verdade tem 4 personalidades. Eu vou fazer uma aula totalmente detalhada sobre isso na comunidade Restauradores do Reino antes de Purim. Então a gente vai ter o manual 7,50 e eu vou te explicar o porquê que eu estou fazendo a 7,50. Eu poderia fazer de graça, tá? Eles são para os meus alunos, eu vou dar um upgrade nele. Mas por quê? Porque tem uma chave nesse período também. Um dos princípios é se dar ao vinho ao ponto que você confunda Haman com Mordecai. Na verdade, está falando que seus olhos naturais podem estar sendo enganados. Um outro, ler a Mequilat Esther. O outro é Matanot Levonim. Matanot Levonim é o quê? É você dar de comer aos pobres, né? Então, em Purim, é ideal que você faça doações de tzedakah àqueles que são menos afortunados, tá? E o Mishlei Matanot. O Mishlei Manot é o quê? Presentes aos amigos, que é o que o texto que a gente leu fala, que nestes dias seria para você dar porções de comidas aos amigos como presentes, né? E ajudar os necessitados. Ok? Então presta atenção nisso. A Jaque Rosa, que liberação do céu. Tem mais coisa que a gente não tem tempo aqui para falar, né? Então, por isso que se você quiser ser assinante e se tornar um aluno, me chama depois que eu vou te explicar. Na comunidade, a gente tem uma aula mais detalhada sobre isso e eu vou fazer uma outra aula antes de Purim sobre essas questões das personalidades e identidades que em Purim a gente
tem um descortinar dos nossos olhos para entendermos muitas vezes com quem nós estamos lidando. É um tempo onde Deus faz cair algumas máscaras, né? A Esther teve que precisar tirar a máscara dela de persa e revelar ao rei que era uma judia, né? Deus tirou a própria máscara do Ramã e por aí vai, né? Então, nossos olhos muitas vezes são enganados e por isso a mitzvah do Lehai, né? Eu falo mitzvah, mas era um costume, ok. Agora, a liberação aqui mais importante que eu queria falar nessa manhã. Matanot Levonim e Mishlei Manot. Mishlei Manot é o presente que você dá uns aos outros. Muita gente fica preocupada porque às vezes parece que nessa festa de Purim tem que comprar um presente muito bom para dar para alguém. Não, não é isso. Não são os valores exatamente, mas sim o agrado que você faz. Pode ser alguém de uma condição financeira boa e alguém que não seja de uma condição financeira boa, mas que você faça isso pelo período que é anunciado, ok? Então, você pega e faz o Mishlei Manot, né? Que é para você, é o que o texto diz, que vocês enviem uns aos outros. Lê o capítulo 9 de novo, a partir do verso 17, que você vai entender. Eles tinham que celebrar estes dias dando presente uns aos outros. O pessoal faz isso aí no Natal, aí, do Deus Sol, do Constantino. Então, esquece esse negócio, faz nesse período. Pode ser um pote de bombom, né? Doce é muito bem-vindo para isso também. Então você pode fazer com doce, chocolate, alguma coisa assim, para cumprir a mitzvah do Mishlei Manot. E o Matanot Levonim é que você ajude aos pobres. Como ajudar os pobres? Que você dê pelo menos uma porção de prato de comida, tá? Pobre, nesse caso aqui, é considerado alguém que não tem o que comer. O Mishlei Manot você pode dar a qualquer pessoa, afortunado ou não afortunado, tá? Já o Matanot Levonim é alguém necessitado. O que eu faço nesse período? Como no período de Tzedakah, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Eu já saio de casa com um dinheiro separado. Eu sei que hoje é muito difícil a gente andar com dinheiro, mas eu saio com um dinheiro no bolso que dê pelo menos para eu comprar 2 pratos de comida para dar ao necessitado. Matanot Levonim é plural, então tem que ser pelo menos 2 Tzedakah, tá? Esse é um dos motivos que eu vou vender o manual a R$ 7,50, porque eu quero pegar, né, parte desse recurso para eu poder fazer Matanot Levonim, né? Ano passado eu fiz vários, mas também comprei fardo, né? Eu comprei fardo de, não lembro o que foi, para o mercado social da igreja. Às vezes você não quer sair na rua, né, entregando de qualquer forma, você fica desconfiado e tudo, embora Deus vai olhar o seu coração, tá? Deus vai olhar o seu coração. Apóstolo Rodrigo, eu quero o manual. Tudo bem, apóstolo, depois me chama aqui que a gente troca uma ideia, troca contato, vai ficar pronto até o Shabat. Meu amigo Tiagão aí chegou, seja bem-vindo, Gabi, todo mundo aí seja bem-vindo, tá? Então, parte desse manual vai ser para isso. Então, ano passado eu fiz assim, eu comprei fardo e dei para o mercado social da igreja. Por quê? Às vezes a gente não quer entregar de qualquer forma, ou então a gente não tem o costume de andar em lugar onde muitas pessoas venham pedir, né? Os pedintes. Os pedintes são enviados por Deus muitas vezes para você, querido. Você precisa entender isso. Eu sei que às vezes você acha perturbação, mas não é. O pedinte às vezes é um instrumento de Deus para que você libere o seu pão sobre as águas. Ó, eu quero ler com você, tá? Eu já estou caminhando para o final aqui. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 ao verso 6. Eclesiastes
do sábio Salomão, capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. Nós estamos nesse período da mudança de sorte. E muitas vezes a sorte, ela precisa deixar de ser marginalizada pela linguagem da meritocracia, porque Deus abate quem Ele quer abater e levanta quem Ele quer levantar. E às vezes vai entrar o fator sorte no meio disso. A gente vai falar, nossa, como aconteceu isso? Ah, o fulano nasceu virado para a lua, né? Mas é Deus que faz. Por uma razão e motivo que a gente às vezes não entende, mas Deus faz. Agora, muitas vezes a mudança de sorte, ela não é pela linguagem meritória, não é meritocracia, porém, serão chaves que você vai acessar. E Púrim é uma oportunidade para isso. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 em diante vai dizer assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair, ficará. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Verso 6, capítulo 11. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Matanot levonim mishleich manot. Dê presente aos seus amigos e oferte aos necessitados. Isso é lançar o pão sobre as águas. Vai chegar um momento que você vai encontrar. A Esther, ela podia ter ficado na boa dela, lá no palácio. Ela podia não se importar com todos aqueles que estavam sendo condenados à morte pelo edito de Ramã, o maldito. Mas ela se posiciona de uma maneira que todo o povo alcance livramento, alcance graça. Baruch Hashem. Podemos fazer uma hashtag aqui, se você entendeu. Eu vou botar aqui, ó. Hashtag lançando o pão sobre as águas. Ficou sobre as águas, né? Sobre águas. Mas você entendeu. Hashtag lançando o pão sobre as águas. Isso, Hernani. Por quê? Porque a gente vai alcançar a mudança de sorte a partir disso. Só que só Deus sabe como. Houve um ano... Isso aí, a galera mandando aí. Hashtag lançando o pão sobre as águas. Houve um ano que esse meu computador aqui, que é um computador muito legal, que foi meu irmão mais novo que me deu, que ele é um Ultrabook, né? Ele é muito prático, ele fica como um iPad, aí chega no avião, eu preciso escrever, ele vira de novo o notebook, para pregar eu uso como um iPad, é muito bom. E o HD dele é hiper difícil de achar, porque ele é muito fininho, tá vendo? E aí... Teve um ano que esse computador deu problema e eu precisava de um HD e era caro, ruim de achar. E era vésperas de Púrim. E eu fui ao centro da cidade, centro do Rio de Janeiro, morava lá ainda. E eu fui com R$30 no bolso, que era na época o que dava para comprar 2 PF. E eu
estava atravessando a 7 de setembro com a Rio Branco ali, quando um casal me chamou. E eu tenho algo que eu faço sempre no período de Tzedakah e no período de Purim, que é o seguinte: eu peço ao Eterno que me dê a oportunidade de falar com uma pessoa sóbria. É claro que alguns pedintes, às vezes, eles não estão sóbrios. E aí, aqui está o código para você lançar o pão sobre as águas. Eu peço muitas vezes que Deus me dê uma pessoa sóbria. E por quê? Porque quando eu faço a Tzedakah, eu não faço no meu nome. Lembra disso? Período de Tzedakah, a gente sempre fala isso, é em nome do Deus de Israel. Então, era um período como esse, eu precisava consertar o computador, e eu atravessando a 7 de setembro com a Rio Branco, um carro veio muito acelerado, e eu vi que não ia dar para atravessar, eu voltei para a calçada. Quando eu voltei, eu escutei uma voz: moço! Eu me virei, era um casal. E esse casal falou para mim assim: moço, a gente não é morador de rua, a gente não é aproveitador, nada disso. É que a gente saiu para resolver um problema, a gente não conseguiu resolver, e a gente está com pouco dinheiro, e a gente precisava comer um prato de comida que desse para dividir para nós dois. E eu falei assim: não, vem cá. Vocês dois vão comer. E eu tinha o dinheiro separado no bolso exatamente para fazer aquela mitzvah, Matanot Levonim. 2 pessoas, 2 pratos de comida. Eu peguei o dinheiro e falei assim: não, eu estava justamente esperando por vocês para entregar esse dinheiro. Coloquei na mão deles, segurei a mão deles e falei: em nome do Deus de Israel, Deus abençoe vocês, façam uma boa refeição. Eles: obrigado, que Deus te abençoe e tal. Eu lembro que eu fui caminhando da 7 de setembro até o metrô da Uruguaiana. E quando chegou lá na Uruguaiana, chegou uma mensagem no meu computador, no meu telefone, de uma pessoa que estava me dando uma oferta, que era exatamente o valor do conserto do meu notebook. O pão sobre as águas voltou rápido naquele dia. Era vésperas de Purim. Deus mudou a minha sorte naquela semana. As pessoas falam de prosperidade. Prosperidade não é dinheiro, gente. Prosperidade é ter tudo que você precisa na medida certa. Amém? Lançando pão sobre as águas. Prepare o seu pão para lançar sobre as águas. Se você pode, coloca a cesta básica no seu carro. Ah, não dá uma cesta básica. Cara, pega, bota uma sacola, bota um pacote de arroz, um pacote de feijão, um pacote de café ou um de açúcar. O que você puder, uma caixa de leite. Deus vai colocar pessoas no seu caminho, você vai poder lançar o pão sobre as águas e sorte na sua vida será mudada. Baruch Hashem. Queridos, lua nova de Adar 2. Tribo de Naftali, letra Kuf, de Cora, aquele que armou o complô contra Moisés. Mas Kuf também é de Kadosh, santo. Tem muitas coisas. Assista a live do mês passado, assista desse. Bom, Rosh Chodesh, cabeça do mês de Adar, né? Lua nova de peixe. Peixe só anda para frente, não anda para trás, não retroceda. E saiba que Purim é uma estação muito favorável para que Deus nos traga seu favor, sua sorte. Não por meritocracia, mas pelo aquilo que Deus tem como propósito realizar. Ok? Bom, até sexta-feira eu vou falar sobre o manual. Né, esse valor simbólico é justamente porque parte desse valor são para eu fazer as minhas tzedakahs, né, nesse período que eu gosto muito. Né, eu vou lá no mercado social da igreja, vejo que eu posso entregar de uma porção generosa. Eu ando com dinheiro na rua para dar às pessoas.
Eu não sou rico, mas eu sou próspero. Eu tenho tudo que eu preciso na medida certa. Eu tenho amigos maravilhosos, tenho pessoas maravilhosas para nos alcançar. Hoje eu moro numa cidade boa, moro num apartamento legal, tenho um carro que me leva para onde eu quero e preciso. Não é um carro excelente, novo, zero, mas o que eu preciso. Ontem eu fui pregar num outro lugar, precisava de um outro veículo. Deus tinha providenciado através já da igreja um outro veículo, e tudo que a gente precisa, Deus tem nos dado graça para estações e dias de desafios. Baruch Hashem, isso é prosperidade. Ok? Então, fica ligado até sexta-feira. Bom, Rosh Chodesh, você sabe, números 28, compareça diante do Senhor com as suas primícias no primeiro dia de cada mês. Então, se você já entende o princípio da primícia de forma bíblica dentro do calendário de Deus, hoje, essa semana, são os dias de comparecer diante do Senhor com as suas primícias, o seu bicurim, né? Então, cabeça do mês é um tempo favorável, onde Deus instituía reis, destituía as reis. Bom, a live do mês passado eu falo muito sobre isso. Se você quer entrar nesse mês já de forma especial, não deixe de cumprir esse princípio da primícia que está lá em Números 28. Não é início do mês gregoriano. Talvez, pastor, mas eu recebo lá no início do mês. Ok, beleza. Mas eu só estou te entregando o código que é hoje, amanhã, aliás, ontem, né? Hoje e essa semana são os dias favoráveis do princípio do mês bíblico. Ou seja, é lua nova. Hoje você vai olhar para o céu, seja onde você estiver, no país que você estiver, no continente que você estiver, você vai ver a lua nova, porque nós estamos na lua nova de Adar 2, tá? Daqui 14 dias nós vamos celebrar a festa de Purim, da rainha Esther. Esther capítulo 9. A mudança de sorte, o favor de Deus. Hashtag lance seu pão sobre as águas. Eu preciso encerrar, não posso mais ficar aqui, tá? Mas que você mande aí essa live aí para os seus amigos, seus contatos, e que Deus nos abençoe grandemente. Detalhes sobre o jejum, detalhes sobre o Matanot Levonim, o Mishler Manot, vai estar no manual, fica ligado aqui. Se você quer se tornar um aluno da comunidade Restauradores do Reino, onde você paga uma mensalidade, você tem acesso a tudo isso, né? Tem aula gravada lá sobre Purim, o manual novo vai para lá também. Lá também vai ter uma outra aula que a gente vai fazer antes de Purim, falando sobre persona e identidade, sobre máscaras caindo, que vai ser muito legal. Então, fica ligado. Rosh Tov, um bom mês para você de Adar, tá? Hag Purim Samer, você celebre Purim de uma forma esplêndida, né? Que você junte com pelo menos aí mais uma família e você possa dizer L'chaim, porque uma vida não é vida sozinha. Então, um brinde às vidas. E que você tenha uma semana maravilhosa. Shavuot. Amém, amém. Baruch Hashem, Shalom, Boker Tov. Bom dia a todos, um grande abraço e que você lance o seu pão sobre as águas.